Graça e paz, queridos, a todos vocês, bom dia! Aqui quem vos fala é o pastor Leandro Neves da Abundante Vida aqui em Americana. E nessa manhã gelada, nós estamos nessa quarta-feira, convido você a compartilhar a palavra de Deus. Mas antes, prepare a sua xícara de café, prepare o seu chá bem quentinho, esquenta o teu peito e abra o teu coração para receber um pouquinho da palavra de Deus. E hoje, como eu tenho feito as últimas aulas, nós queremos fazer uma revisão daquilo que nós estamos sendo ministrados por Deus no nosso curso de maturidade aqui em Americana. Mas como sempre eu gosto de incentivá-los à leitura e nesta manhã quero incentivar uma obra de arte, eu digo assim por dizer, de Craig Slane, que vai falar um pouquinho sobre a história de Dietrich Bonhoeffer. Esse homem, na verdade, que foi enforcado pelos nazistas, por sua participação na conspiração para matar Hitler. Realmente esse é um clássico que nós podemos chamar de legitimamente um mártir cristão. Então eu gostaria de incentivá-lo, você que está me ouvindo hoje ou você que vai ouvir essa mensagem, que você possa adquirir na nossa livraria aqui na Abundante Vida, tá? Entra no direct e você vai poder saber um pouquinho mais. Mas vamos lá. Nós estamos toda segunda-feira reunidos aqui em nossa igreja, localizada na Rua Hungria, número 324. E nós temos um compromisso com a Palavra de Deus, no qual ela é responsável para poder nos dirigir até o plano perfeito de Cristo Jesus. Então nós estamos ministrando nessa terceira matéria, sendo a terceira aula do curso de maturidade, a transformação da alma. E hoje eu quero dar continuidade, começando na página de número 53, você que tem a sua apostila, você que quer participar do curso, você pode participar. Entre em contato conosco no nosso direct ou se você pode fazer o quê? Entre no nosso Facebook, nas nossas plataformas digitais, Instagram, e lá você deixa o seu recado e possivelmente um voluntário irá entrar em contato com você para maiores informações, tá bom? Então, a transformação da alma nós estamos falando e o texto no qual nós começamos dizendo é o texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Tessalônicas, no capítulo de número 5, verso 23, que diz: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus." Nesse texto eu quero junto trazer como afirmação e complemento o texto da carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, no qual você já conhece muito bem, mas possivelmente muitas vezes erroneamente ou quem sabe até mesmo por falta de conhecimento nós aplicamos esse texto de forma que não é cabível ao seu tempo. Que diz: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Nós entendemos que todos nós pensamos que dar o nosso coração ao Senhor é o suficiente. Mas a verdade é que nós também precisamos oferecer o nosso corpo ao Senhor Jesus. Sabe, quando eu ministrei essa matéria aqui, nosso culto, eu ministrei que o nosso culto ele não pode ser apenas interior e místico. Pelo contrário, nós precisamos traduzir o nosso culto em atos concretos, de serviço com o nosso corpo. Nós precisamos construir a obra do Senhor Jesus, no qual Ele nos deu com responsabilidade. Obra essa que o mesmo carta ao apóstolo Paulo aos Efésios diz que somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras. Então nós precisamos sim apresentar a Deus como sacrifício vivo, eu e você, apresentarmos a igreja de Cristo Jesus, para que nós possamos contemplar a presença e também sermos responsáveis para a implantação do reino de Deus. Isso é muito importante, tá? Então, esse sacrifício vivo e racional ou lógico, ele está em oposição ao ritual místico que nós temos, ou um ritual mecânico num templo morto, onde nós não celebramos a Deus com o nosso corpo. Nós dizemos isso na questão de nós nos predispormos a fazer algo para o Senhor Jesus de forma racional, ou seja, tendo a razão correta, o entendimento correto pelo qual assim nós estamos fazendo, tá? Deste modo, nós precisamos entender que quando nós temos essa frase, eu não estou presente, mas estou de espírito,
literalmente essa fala, no qual não é verídica, né? Não se torna verdadeira, porque uma pessoa que realmente prioriza, uma pessoa que entendeu o propósito de Deus, ela vai buscar com todas as suas forças e a sua predisposição e organização a estar sendo apresentado a Deus como sacrifício vivo. Senhor, eu estou aqui e eu quero me predispor a realizar a obra de Cristo Jesus na implantação do reino de Cristo aqui nesta terra, e eu quero estar disposto e disponível. Então a gente precisa entender que isso é uma predisposição nossa para essa implantação do reino. Amém? E nós vamos ali falando um pouquinho sobre cada parte do nosso corpo, né? Precisa ser oferecida a Deus. Devemos lembrar sempre que o nosso corpo pertence a Deus, primeiramente porque foi criado por Ele e para Ele, como diz a carta Romanos 11:36, dizendo: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, que tudo foi criado por Ele e para Ele. E a segunda coisa? A segunda coisa é que nós fomos comprados agora e redimidos por Ele. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Sabe, esse texto, a carta aos Coríntios, quando ele diz, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, ele não está dizendo nesta caixa, né, nesta matéria, não. Ele diz que nós precisamos ser responsáveis na apresentação da obra redentora de Cristo através da prática de vida que nós temos na sociedade. Eu tenho ministrado nesses domingos a respeito da espiritualidade moral. A igreja, ela teve a responsabilidade de ministrar, edificar e trazer esse homem esse intuito, essa convicção espiritual. Só que nós vivemos dentro de um momento que nós temos homens, quando eu digo homem eu falo de humanidade, são espiritualmente, mas espiritualmente imorais, no qual o Espírito Santo, a obra dele, é a obra pelo qual nos salva, é a obra pelo qual nos chama para viver segundo a vontade de Deus. Essa é a nossa posição, a posição de filiação. Mas Deus também quer mudar o nosso estado de vida, levando a gente a ter uma vida espiritualmente moral e santa, trazendo uma representação genuína da obra redentora de Cristo Jesus. Por isso nós, eu, você, o corpo de Cristo, nós precisamos ser homens e mulheres espiritualmente, dizendo, mas também nós precisamos ser moralmente quanto à nossa responsabilidade social. Por isso, uma coisa que você vai encontrar aqui dentro desse livro, Dietrich, ele fala sobre a responsabilidade social e o compromisso cristão nesse mundo moderno. Continuando, para cada uma dessas partes do corpo, faça agora você que está em casa, né? A gente ministrou uma consagração e entrega. O que ele está dizendo? Nós temos as partes do nosso corpo, nós temos uma responsabilidade de consagração diariamente. Parte essas que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso nariz, a nossa boca e língua, as nossas mãos, os nossos estômagos, os nossos pés. Todas essas coisas nós precisamos consagrar a Deus. Sabe, o nosso olhar precisa ser o olhar segundo os olhos de Deus. A Bíblia diz em João 3:1, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Olha só o que João está dizendo, Jó 31:1. Olha o que Jó está dizendo, fiz uma aliança com os meus olhos. O que ele está dizendo? Eu consagrei, eu dediquei os meus olhos àquilo que agrada ao Senhor Jesus. E isso é muito importante, nós orarmos e consagrarmos os nossos olhos, sabe, nos policiarmos aquilo que nós recebemos como expressão visual para dentro da gente. Nós entendemos, e isso na verdade se tornou comum no nosso entendimento, que os olhos é uma das janelas da alma. Então nós precisamos sim santificar, fechar as nossas janelas para a exposição da pornografia mundana. Pornografia é essa que quebra os princípios da moral.
Os nossos olhos precisam ser consagrados para que nós não possamos entrar em acordo e na predisposição da afirmação de pecados pelo qual nós temos visto. Deus, Ele quer que nós consagremos os nossos olhos para o Senhor. Nós também enfatizamos a questão das nossas mãos. Sabe, quando nós entendemos o que é ser uma igreja, quando eu digo igreja, eu digo corpo, quando nós nos comprometemos como cristãos em sermos a representação do Deus invisível, nesta sociedade visível, no qual Deus não se aparece a não ser representado pela tua prática de fé, por aquilo que você faz diariamente. E uma das coisas que nós precisamos nos policiar é quanto às nossas mãos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4:11, dizendo: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como tem vos ordenado. Sabe, nós precisamos entender que as mesmas mãos que o Senhor nos deu, que simboliza a prática, a manifestação daquilo que estava no mundo subjetivo, nós trazemos à existência através das nossas mãos. Aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho convicção em fé, pelas minhas mãos eu coloco em prática. Só que essas mesmas mãos que têm ministrado, folheado a palavra de Deus, essas mesmas mãos que têm gesticulado o reino de Deus, trazendo de dentro para fora o que é o reino, essas mesmas mãos têm negociado, feito alianças com aquilo que é ilícito, com aquilo que não é segundo o coração de Deus, preparado para vós. Sabe, nós vivemos um momento onde os acordos, eles são mais valorizados do que é o próprio princípio da verdade. Hoje a igreja cristã, ela tem se dobrado aos acordos para manter um sistema no qual é caro. Sistema esse que Jesus não pediu para fazer. Tem uma literatura também que eu gosto muito, que um amigo meu, na verdade, o pastor Fábio Martins, um dia me indicou, um livro muito interessante que diz O Coelho e o Elefante. A gente fala de um coelho, um animal, e o elefante de outro, e nós falamos de um elefante, por exemplo, um animal grande, que precisa de um local grande para poder se estabelecer, precisa de muito dinheiro para alimentar, precisa de uma estrutura hoje muito grande para poder preservá-lo em vida. Só que quando ele dá fruto, quando ele dá o nascimento, ele dá de um animal, um elefante só. E esse é o sistema que nós estamos usando como igreja. Nós temos ambientes caros, nós temos uma estrutura, um sistema que custa caro, então por esse motivo nós fazemos acordos e nos dobramos e quebramos princípios, e princípios esses, não de cunho apenas espiritual, mas de cunho moral. Nós quebramos esses princípios para manter um sistema pelo qual nós criamos e agora é difícil sustentar. Agora o coelho não. O coelho é um animal pequeno, que se alimenta pouco, não precisa de um ambiente grande. Para ser bem sincero, o processo no qual o coelho passa para a sua produção quase ninguém vê, porque ele se faz isso tudo debaixo da terra. Só que quando ele vem à tona, a gestação do coelho, e assim ele dá cria, ele não dá de um só, ele dá de dezenas de coelhos. E isso é a realidade da igreja. Essa é a igreja primitiva, no qual ela não precisa de muita coisa, no qual nem todo mundo vê. Mas essa igreja, ela está brotando, fluindo, e ela vai trazer uma multiplicação saudável. E é isso que o Senhor quer para nós. Mas isso não tem acontecido. Não quero generalizar aqui, mas agora eu me englobo dentro disso para poder entender, não porque compactuo, mas para poder entender que a igreja brasileira, ela tem se dobrado às mãos da negociação e quebrando os princípios bíblicos, morais e éticos que o Senhor Jesus nos deixou. Então eu preciso apresentar-me a Deus com o nosso corpo como sacrifício vivo, os nossos olhos precisam ser consagrados a Deus, a nossa mão precisa ser consagrada a Deus. Eu não posso ter na mesma vertente a mão que adora, que constitui, que direciona, a mão que faz acordo, no qual corrompe a prática e a verdade do cristianismo, do evangelho pleno e genuíno. Isso, na verdade, a gente precisa
nos santificarmos todos os dias. Mas continuando, e aí a gente vem dizendo um pouquinho sobre essa questão da santificação e falamos um pouquinho sobre o texto de Romanos também no capítulo 12, mas continuando no verso 2 que diz: não se conforme com esse século, sabe? Não se conforme, e não vos conformei-vos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? É interessante que Paulo parece usar duas palavras para produzir o impacto dentro da carta aos Romanos. Quais são as duas palavras? A primeira palavra é conformar, a segunda é transformar. Sabe, a palavra transformar, ela tem na verdade um cunho original da palavra susquema, que deriva da palavra esquema, ou seja, significa tomar a forma exterior. Sabe o que em outras palavras ele estava dizendo? Você está ligado, envolto e inserido dentro deste mundo, mas você como cristão necessariamente não precisa tornar a forma daquilo que você está vivendo. Nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, nós não somos tomados para Deus, mas pelo contrário, nós nos preenchemos dele para que o ambiente que nós possamos habitar, no qual é a localidade onde eu e você nós estamos, nós possamos ser expressivos como igreja à obra de Cristo Jesus. Como? Não nos conformando com aquilo que eu vivo ou vejo, mas pelo contrário, transformando tanto a minha vida como o ambiente no qual eu estou. Então ele diz: não vos conformeis, não torne a forma, não entre no esquema. Pelo contrário, transforme. E essa palavra transformar, ela vem do original da palavra metaformos, metamorfose, uma mudança de dentro para fora. É algo que é extraído, é uma expressão exterior. A expressão exterior é apenas aquilo que foi mudado no nosso interior. Por isso que a fé, ela é demonstrada pela prática. Por isso que amor é gesticulado na prática da consolidação do beijo e do abraço, do carinho, do amor. Então, como é que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, a partir do momento que você se depara com uma realidade, e essa realidade é um esquema gerado pelo mundo, no qual o governo dele não é um governo que governa a nossa vida, eu não posso entrar nesse esquema, pelo contrário, eu preciso transformar o ambiente que eu estou. Mas aonde começa a transformação? Primeira transformação acontece dentro de mim. A primeira transformação é a transformação no qual eu passo pelo processo da extração daquilo que o mundo inseriu quando eu estava no ambiente de pecado, e essa extração agora dá espaço para a implementação, a implantação das coisas que são genuínas, dadas, cedidas pelo Espírito Santo de Deus, neste processo no qual nós chamamos de transformação. Por isso nós entendemos que a salvação, ela é automática no plano da regeneração, né? Então, automaticamente, quando eu ergo as minhas mãos e aceito Jesus como único Senhor e Salvador, a regeneração, ela vem sobre a minha vida, eu me torno regenerado. Agora, o processo da extração no mundo, né? A limpeza, a purificação, como nós lemos no início, logo aqui no início, quando ele diz o quê? Né? Ele menciona: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Então, o que acontece? Você agora é regenerado e você começa num processo no qual esse é o metamorfos, de dentro para fora, que é a extração dessa natureza maligna, pecaminosa, no qual nós absorvemos quando nós estávamos implantados e inseridos no mundo. E agora nós passamos por essa purificação de Deus, no qual nós aprenderemos através do Espírito Santo de Deus como nós devemos responder a esta sociedade no qual nós estamos vivendo. Você entende agora que os meus olhos, as minhas mãos, elas começam a representar no ato da prática a Deus a partir do momento que eu entendo o processo da santidade da minha vida. Então, quanto mais santificado eu sou pela palavra, menos eu vou acordar na conformidade deste mundo. Sabe, eu ministrei
em uma das nossas ministrações aqui, que acontece todo domingo às 6h30 aqui em Americana, nós, incumbidos pelo Espírito Santo, nós ministramos uma verdade de Deus, onde Deus deixa bem claro que nós precisamos abandonar a prática de pecado, repudiar a prática de pecado. Só que a igreja, ela precisa aprender também algo quando a gente fala da natureza e a responsabilidade como igreja do amor com o corpo. Quando eu me deparo com uma situação e volto lá, a gente olhando a carta, né, de Paulo, quando ele vai até Antioquia e encontra Pedro, né, sentado aos gentios, e a Bíblia deixa bem clara que Pedro agora sentado junto com eles, conversava com eles, agia como eles, e quando a Bíblia diz que Pedro vê Tiago e alguns dos seus, ele automaticamente se isenta, tentando mudar a posição dele. E o apóstolo Paulo vai repreender. Então, o que nós precisamos entender com tudo isso? É que nós, como homens de Deus, você, eu, que somos filhos de Deus, representantes de uma embaixada que ela não pertence aqui, mas ela pertence a algo do reino espiritual, algo superior a este reino no qual dizem terra, nós temos uma responsabilidade de renunciar ao pecado, nós precisamos abandonar o pecado. Mas como corpo, como igreja, nós também precisamos amar o pecador, mas não deixar de repreendê-lo. Então, se você hoje, como cristão, se depara com a situação de um irmão que está em delito contra o corpo e Deus, nós temos responsabilidade diante de Deus. A Bíblia mesmo diz, eu posso até abrir para você, o apóstolo Paulo escreve isso, a carta aos Gálatas, né? Gálatas, ele menciona sobre isso no capítulo 6, olha só o que diz Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. O que ele está dizendo? Se você encontra, se você sabe que um membro, um irmão em Cristo Jesus, uma irmã em Cristo Jesus está em delito, em ofensa contra Deus e contra o corpo, você que é espiritual, você que é a representação de Deus, você tem responsabilidade do reino sim, para poder trazer ela em amor e poder cuidar para que ela abandone a prática de pecado. Essa é uma responsabilidade no qual nós temos como corpo e como igreja. Amém? Então, a gente não precisa e não podemos nos conformar com este século, ou seja, não podemos entrar no esquema, mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos participar do processo de Deus, para que esse processo de Deus possa trazer à existência a minha responsabilidade e a prática no qual nós temos com o Evangelho e com esta sociedade, esse momento, esta geração na qual estamos vivendo. Amém? E nós ficamos por aqui. Não deixe de você participar, participe dos nossos cursos de maturidade. Se você ainda não participou, essa matéria de transformação da aula está terminando. Vai começar a próxima matéria, uma matéria maravilhosa, onde nós vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo, que é as operações do Espírito. Você pode participar. As outras 3 matérias que ficou para trás, depois você pode assim fazê-la. Mas não deixe de procurar, não deixe de se inscrever, venha, não é custo mensal nenhum, o único custo que tem é o custo que você vai adquirir a apostila para estar conosco. Nós temos um período maravilhoso de ministração, um café, bate-papo e muita coisa boa, tá bom? Olha, beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja com você todos os dias. Que Deus lhe abençoe.